Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de videoaulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Directory. Nesta playlist eu vou trazer para vocês videoaulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também videoaulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000, lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual onde você encontra livros de minha autoria. Eu sou autor de mais de 50 livros na área de informática, e-books, videoaulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura desse vídeo, essas videoaulas elas são ou videoaulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory, curso completo. É um curso com mais de 72 horas de videoaulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus bem legais. Se vocês quiserem todas as informações, acesse esse endereço aqui, que nesse endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem esse livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com um preço promocional e com um monte de bônus, deixo esse endereço aqui para vocês. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então fiquem agora com mais uma videoaula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Bem-vindo a mais uma aula do curso Windows Server 2008. Do módulo 7. Nessa primeira aula do módulo 7, vamos falar um pouco sobre a console de gerenciamento do MMC no Windows Server em 2008. Então, essa aula vai ser dividida de duas maneiras. Primeiro, vamos aprender sobre os consoles de gerenciamento do MMC Snap-in no Windows Server em 2008 e após conhecer o conceito e os consoles de gerenciamento do MMC, vamos aprender a fazer consoles personalizados, em que nesses consoles personalizados podemos colocar ferramentas, ou seja, consoles administrativos, em que podemos delegar esses consoles personalizados para usuários específicos, para que estes possam fazer uma administração personalizada ali de várias ferramentas nas quais nós vamos colocar. Falando um pouquinho sobre ferramentas administrativas, sobre os consoles, as ferramentas administrativas no Windows Server 2008 são baseadas em dois elementos. O MMC, que é o Microsoft Managing Console, e o Snap-in. O MMC, que é o Microsoft Managing Console, é um programa no qual é carregado as diferentes ferramentas administrativas do Windows Server em 2008. Ou seja, através desse programa aqui, o MMC, no qual nós podemos gerenciar a questão de várias ferramentas que existem no Windows Server em 2008, por exemplo, o agendador de tarefas, o visualizador de eventos, os vários computadores do Active Directory, entre outros que existem quando o Windows Server em 2008 é instalado e também promovido a controlador de domínio. O MMC é um programa que ele funciona através do Snap-in. Então, isto é, os diferentes consoles de administração, independente se é o agendador de tarefa ou entre outros,
para que ele seja útil, ou seja, que você possa trabalhar nessa ferramenta, você precisa ter a questão do Snap-in para fazer o carregamento das ferramentas administrativas desse MMC. Nessa próxima tela tem um exemplo de como funciona, para um melhor entendimento. O MMC ele é um programa no qual eu falei que através dele você pode ali trabalhar com várias ferramentas administrativas em que você pode fazer diversas funcionalidades ali no Windows 7 2008. Então o MMC ele é um programa, ó, que no caso é essa telinha aqui, ó, onde está o nome console 1, que é através desse programa, o MMC, ou seja, desse console, nós podemos abrir ali funcionalidades, que no caso seriam semelhantes a essas aqui, ó. Essas funcionalidades são em relação ao gerenciamento do computador. Então o MMC ele é um programa que ele vai funcionar junto com o Snap-in. O Snap-in são as funcionalidades do programa. Então o MMC ele vai ser o programa no qual nós vamos abrir e através do MMC nós vamos carregar os Snap-ins, que são as funcionalidades para que podemos trabalhar em cima desse MMC. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui ó, o MMC do gerenciador do computador do Windows 7 2008. Eu tenho o MMC que é o programa, que seria o console, e o Snap-in é no caso as funcionalidades desse programa, ou seja, essas questões aqui das funções, ferramentas de sistema, agendador de tarefa, visualizador de eventos, enfim, desempenho de confiança e entre outros. Nós podemos verificar o MMC no computador abrindo ali o servidor, no qual foi instalado o Windows 7 em 2008. Clica aqui em iniciar. E iniciar, você digita MMC. Digitando o MMC, ele vai carregar esse console aqui, ó. E ao clicar nesse console com o botão direito e selecionando a opção executar como administrador, ele vai carregar o console do MMC sem nenhum Snap-in, ou seja, sem nenhuma funcionalidade. Você viu aqui que ele carregou o console e nesse console aqui ele não tem nenhuma funcionalidade ainda instalada, ou seja, nenhum Snap-in. Eu poderia, através desse console do MMC, ou seja, o console ali no qual ele não tem nenhum Snap-in, carregar funcionalidades, ou seja, Snap-ins específicos. Então eu poderia aqui carregar Snap-ins, no caso do gerenciador de computador, agendador de tarefas e fazer a administração através desse console, ou seja, eu poderia criar um console personalizado com essas ferramentas. Eu vou abrir aqui outra imagem, só para vocês observarem, que é o do gerenciador do computador. E nesse console aqui, ó, você já observa que eu tenho aqui um Snap-ins, que no caso é de agendador de tarefa, entre outros ali do MMC gerenciador de computador. Então você observa aqui que eu já tenho um programa, no caso o MMC do gerenciador de computador, e que nesse MMC eu já tenho carregado aí vários Snap-ins que são as suas funcionalidades. Já nesse aqui, ele é um MMC que não possui nenhum Snap-in, ou seja, nenhuma funcionalidade, em que neste MMC eu posso trabalhar ele personalizando com ferramentas, ou seja, Snap-ins específicos. E delegar esse MMC, no qual eu personalizei ali para os usuários trabalharem em cima desses Snap-ins, ou seja, essas funcionalidades que eu carreguei nesse MMC. Então eu queria deixar claro que o Microsoft Manager Console ele é um programa em que no qual ele tem os seus Snap-ins, ou seja, suas funcionalidades, e nessas funcionalidades você pode trabalhar de diversas maneiras. No caso, existem vários tipos de consoles, ou seja, de MMCs, que alguns desses são consoles de administração de contas de usuário em grupos, que vem no Windows 7 em 2008, consoles voltados a sites, consoles de administração voltados a esquema, consoles voltados a monitoramento de desempenho, consoles voltados à questão de logs de auditoria, e entre outros que existem quando o Windows 7 em 2008 é instalado em um servidor. O MMC ele foi criado, esse programinha, a partir ali do Windows 7
2000, se eu não me engano. E ele está presente até hoje nas novas funcionalidades das novas versões do Windows 7, né? Até o 2016 ele está presente ainda no Nano 7 e entre outras versões, o 2008, 2012. E ele foi criado com esse objetivo, né? De unificar ali várias ferramentas para uma melhor administração e gerenciamento de vários recursos do Windows. Então, você observa que aqui, ó, quando eu abro o MMC do gerenciador de computador, eu tenho várias ferramentas em que nessas ferramentas eu posso trabalhar com diversas opções sem ter que carregar cada opção específica, ou seja, sem eu ter que clicar lá no iniciar e abrir um para visualizador de eventos, outro para pasta compartilhadas. Não, eu tenho ali um MMC que ele já me centraliza várias ferramentas que são voltadas ao gerenciamento do computador e eu posso ali, através de um console que ele está centralizando essas funcionalidades, ou seja, esses snap-ins, trabalhar com diversas ferramentas sem ter a necessidade de estar toda hora abrindo uma ferramenta na qual eu iria trabalhar naquele momento. Então o MMC, na realidade, ele vem com essa objetividade, né, de você poder trabalhar com diversas ferramentas a partir de um console, sem ter a necessidade de você abrir diversas janelas para diferentes tipos de ferramentas e assim ficando a administração um pouco mais difícil, já que cada vez que você fosse precisar trabalhar com uma ferramenta, você teria que abrir aquela janela específica e através do MMC ele vai centralizar essas ferramentas, ou seja, essas funcionalidades que são chamadas de snap-ins. Você poderia no Windows 7 2008 fazer snap-ins personalizados em um MMC, ou seja, eu poderia através desse MMC aqui, ó, que ele não possui nenhum snap-in, carregar diversos snap-ins nele, personalizar os que eu mais estou trabalhando naquele momento, e então toda vez que eu precisasse usar essas ferramentas em que eu estou trabalhando mais frequentemente, eu abri esse MMC no qual eu personalizei com essas ferramentas e então eu teria ali todas essas ferramentas através de um console, ou seja, de um MMC no qual eu daria um nome de forma centralizada. Isso você pode fazer, como eu já falei, através do Windows 7 em 2008 e outras versões do Windows 7 também, que ele vai facilitar a administração ali do servidor, em que ele vai centralizar todos os snap-ins baseado no MMC que você personalizou. Então você pode realizar ali uma série de atividades em relação ao MMC, como realizar a maioria das tarefas administrativas do dia a dia, por exemplo, contas de usuários, grupos de computadores, gerenciamento de logs, monitoração de desempenho e entre outras ferramentas, ou seja, snap-ins em que você poderia administrar para usos específicos ali no seu contexto, como também você, através do MMC, você vai fazer um gerenciamento, como eu já mencionei, em que vai deixar a administração de forma centralizada. Então, por exemplo, usando o MMC, você pode usar o MMC para se conectar a ferramentas administrativas de outros servidores, ou seja, ferramentas que estão em servidores remotos, e gerenciar dessa máquina esses servidores através desse MMC no qual você personalizou essas ferramentas do servidor ou da estação remota. O MMC também, através dele você pode fazer uma administração e gerenciamento remoto, como eu já mencionei, e também você pode criar consoles personalizados e definir permissões para delegar funções para um ou mais usuários, ou seja, voltando ao exemplo que eu disse, você pode, através do MMC, abrindo um que não tenha snap-in algum, ou seja, nenhuma ferramenta administrativa, você pode personalizá-lo e definir permissões específicas para que os usuários eles não removam esses snap-ins em qual você personalizou nesse MMC, e então poder delegar esse MMC com essas ferramentas personalizadas para que os usuários eles gerenciem o seu servidor através de um console personalizado com as principais ferramentas no qual você está trabalhando
diariamente. Vou mostrar a vocês agora como você fazer a questão de consoles personalizados através do MMC. Mas antes eu vou dar algumas informações em relação a isso. No Windows 7 2008, como eu já falei, nós podemos criar consoles personalizados, em que esses consoles personalizados eles são salvos com a extensão .mmc. E ele é extremamente útil porque podemos, através desses consoles personalizados, carregar diversas ferramentas específicas e delegar essas ferramentas para administradores específicos, né? Assim, tendo ali uma questão de um MMC com snap-ins necessários para a administração do console, em que nesse MMC ele vai ter somente os snap-ins no qual você trabalha mais frequentemente. Então nós podemos, através do MMC, né, em que não tem nenhum snap-in ainda, ou seja, nenhuma funcionalidade, carregar snap-ins específicos, seja funcionalidades específicas nesse MMC, e então salvar esse MMC com essa extensão .mmc, e salvo esse MMC podemos delegar esse console, né, no caso aqui, ó, com as ferramentas na qual a gente está trabalhando mais, para usuários. Então abrir esse console e carregar essas ferramentas em que esse usuário vai trabalhar mais frequentemente. Então, para isso nós vamos a um exemplo prático. Eu estou aqui com o Windows 7 aberto, então em que nós vamos personalizar esse MMC aqui com ferramentas, ou seja, snap-ins específicos, para que nós podemos trabalhar nesse console com as ferramentas em que a gente está trabalhando mais diariamente. Então, para isso, para eu carregar snap-ins específicos em um console, em um MMC e eu poder personalizado, eu vou abrir primeiro, eu vou fechar aqui tudo só para melhor entendimento. A primeira coisa que eu vou fazer é primeiramente logar com um usuário que tem permissões elevadas. No caso, eu estou logando aqui com o usuário ADM suporte empresa. E feito isso, eu vou digitar MMC aqui, ó, no campo de pesquisa, e vou clicar com o botão direito e executar como administrador. Ele vai carregar esse console, ou seja, um MMC sem nenhum snap-in, sem nenhuma funcionalidade, e é neste console, nesse MMC que eu vou carregar as principais funcionalidades, ou seja, snap-ins, em que eu vou trabalhar de forma contínua ali na minha empresa, ou seja, diariamente. Então, carregado ali um MMC, no qual não tem nenhum snap-ins, você vai fazer o seguinte: vai clicar em arquivo, e aqui em arquivo vai clicar em adicionar e / remover snap-ins. Você também poderia clicar Ctrl M, caso quisesse, que seria um atalho, e selecionada a opção, ele vai carregar aqui do lado esquerdo os snap-ins disponíveis, ou seja, as funcionalidades disponíveis em que você pode ali personalizar nesse MMC. No meu exemplo, eu vou utilizar a questão ali do usuários e computadores do Active Directory. Vou adicionar nesse MMC, como também vou adicionar outros snap-ins, o agendador de tarefas. E clicando em agendador de tarefas aqui, ó, tem uma observação, porque ele está perguntando se eu desejo executar esse MMC, no qual estou personalizando com snap-ins específicos, ou seja, funcionalidades, em que eu desejo executar esse agendador de tarefas a partir do computador no qual está o MMC, ou seja, em que o computador em qual eu salvei o arquivo, ou então executar esse agendador de tarefas que está em um computador remoto. Então, se eu quiser executar o agendador de tarefas de um computador remoto, eu selecionando essa opção, outro computador, e digito o computador do qual eu quero trabalhar com o snap-in de agendador de tarefas. E se eu quiser executar o agendador de tarefas do computador local, ou seja, ao carregar o console no qual nós estamos personalizando o MMC, ele vai carregar o agendador de tarefas do computador local. Eu vou selecionar o computador local e vou dar um OK. Então aqui eu estou fazendo a questão de um MMC personalizado com 12 snap-ins, usuários computadores Active Directory e agendador de tarefas. Poderia organizar aqui, ó, o qual eu queria que ficasse primeiro.
clicando na opção aqui, ó, mover para cima, mover para baixo. E feita essa questão de carregamento ali os snap-ins que você quer nesse MMC no qual você está personalizando, você vai clicar em OK. Também poderia colocar pasta se eu quisesse. Poderia, por exemplo, selecionar uma pasta, clicar em adicionar e nessa pasta fazer o carregamento de alguns snap-ins dentro dessa pasta para uma maior organização, mas eu não vou fazer isso, vou clicar em remover. Mas se eu quisesse então organizar melhor a questão dos snap-ins dentro de pastas, eu poderia fazer isso. Então vou deixar esses dois snap-ins carregados para que eles sejam personalizados nesse meu MMC e vou dar um OK. Feito isso, ó, você viu que ele carregou os dois snap-ins nesse MMC e eu posso salvar esse MMC ali no meu computador, por exemplo. Vou salvar aqui com o nome console AD e agendador de tarefa e agendador. Clique em salvar, ele vai salvar com a extensão .msc. No caso ele salvou aqui vou salvar na área de trabalho, vou salvar um novo na área de trabalho. Clique em salvar e você observou que ele carregou aqui esse MMC, né? No qual ele está carregando esses snap-ins, que é os olhos computadores do AD e o agendador de tarefas. Então se eu clicar aqui em fechar, ó, salvar configurações e abrir esse console aqui, ó, esse MMC ele já me carregou os snap-ins específicos em que ele está centralizando ali essas funcionalidades nas quais eu estou utilizando mais diariamente e está com isso me dando um ganho de tempo, né? Então ao invés de eu ter que abrir toda vez os olhos computadores do AD e o agendador de tarefas e ter duas janelas abertas, eu vou ter ali um console, ou seja, um MMC carregando essas funcionalidades e eu só preciso abrir um console, ou seja, um MMC, que ele vai me trazer todas as ferramentas, os snap-ins específicos em que eu estou trabalhando diariamente, né? Ganhando assim mais produtividade no meu trabalho. Então eu poderia só clicar aqui, ó, no caso se eu quisesse os usuários computadores do AD, e aqui eu trabalhar com a questão dos usuários computadores do AD e aqui trabalhar com a questão do agendador de tarefas, né? Teria tudo ali centralizado em um MMC. Essa questão do MMC eu também poderia delegar permissões específicas, né? Então, caso eu fizesse um MMC personalizado com os snap-ins, ou seja, as funcionalidades em que eu quisesse, e eu pegasse esse atalho aqui com os snap-ins, ou seja, as funcionalidades personalizadas para um usuário, eu poderia delegar permissões para que os usuários eles não excluíssem a questão ali dos snap-ins que estavam nesse MMC. Então, ele nem poderia, caso eu quisesse que esse usuário ele poderia fazer com que ele não excluísse, como também eu poderia fazer com que os usuários ele não acrescentassem novos snap-ins nesse MMC personalizado. Então isso é através das configurações de segurança, em que o MMC ele trabalha do seguinte modo, né? Você pode configurar questões de segurança no modo de autor, modo de usuário, com acesso completo, modo de usuário com acesso limitado a várias janelas e modo de usuário com acesso limitado a janela única. Então cada um desses aqui ele tem objetivos diferentes, né? Então eu poderia, por exemplo, aqui nesse MMC em qual eu dei o nome de console de AD, aqui, no qual ele tem o Active Directory do console dos usuários e computadores do AD e do agendador de tarefa. Clicando aqui em arquivo e em opções, delegar ali permissões específicas nesse console aqui. Então eu poderia trabalhar com essas seguintes configurações de segurança: modo de autor, usuário,
acesso completo, limitado, várias janelas, acesso limitado, janela única, no modo de usuário. Selecionava a opção que eu queria, né? E selecionada a opção que eu quisesse ali, ele ia colocar a questão das configurações baseado na opção, né? Por padrão ele vem no modo de autor, né? Que ele diz que no modo de autor, qualquer pessoa que executar esse MMC aqui, ele vai poder adicionar e remover snap-ins. Então, o usuário carregando esse MMC, no qual você deu o nome com essa permissão, ele poderia, no caso, remover esses snap-ins, como também adicionar, como também poderia criar novas janelas, modos de exibição e alterar, entre outras configurações. Mas eu também poderia, caso eu quisesse, colocar configurações mais restritas aos usuários que executarem esse MMC. Então eu poderia, por exemplo, se eu quisesse dar configuração de modo de usuário de acesso limitado, janela única, que nessa configuração de segurança ele vai dizer que os usuários eles só podem executar esse MMC em única janela e eles não podem acessar as áreas da árvore que não estão visíveis à janela única do console de snap-ins. E ele também me dá algumas configurações específicas, que é a questão de duas configurações, que é a de, caso eu quisesse colocar para os usuários que acessarem esse console com esse tipo de permissão, não salvar alterações no console, ou seja, eles não removerem nem fazerem a questão ali de adicionar snap-ins, ou seja, funcionalidades, como também permitir que os usuários, caso quisesse, ele poderia pelo menos personalizar as exibições. Eu vou deixar marcadas essas duas configurações e vou deixar selecionada essa opção do modo de usuário acesso limitado, janela única, para que quando os usuários acessem esse MMC, carregue essas configurações aqui em qual eu defini. Também poderia alterar o ícone do MMC, caso eu quisesse, como também fazer a questão aí de exclusão de arquivos em relação à questão do console. Eu vou dar um aplicar e vou dar um OK. Então você observa que se eu vim aqui adicionar opções, ele está com as configurações em que eu apliquei. E eu vou verificar agora se esse meu MMC, vou clicar em salvar, ele está com as configurações ali pré-definidas em que eu apliquei. Ó. Se eu clicar já em arquivo opções, ele já está dizendo, ele já não me permite mais fazer alterações no arquivo, uma vez que eu apliquei aquelas configurações de modo de usuário com acesso limitado, né? Então você observa que aqui ele já não me permite mais fazer alterações em relação a permissões no usuário, uma vez que esse console está sendo executado com as configurações de modo de usuário de acesso limitado, em que eu apliquei, em que eu disse que ele nem poderia salvar configurações no console, ou seja, o usuário não poderia fazer alterações, tais como adicionar e remover snap-ins, mas sim personalizar esse console, entre outras configurações. Eu vou dar um OK e as configurações elas foram aplicadas de segurança a esse MMC. Vou clicar em fechar. Então basicamente essa aula ela foi mais ou menos isso, né? Eu só expliquei um pouco sobre o MMC. O MMC, como eu falei, ele é um programa, né, que ele vem desde o Windows 7 2000, em que ele permite você trabalhar com diversas funcionalidades, que no caso é os snap-ins, que são carregados nesse MMC, e que nessas funcionalidades você trabalha de diferentes maneiras, né, em qual cada uma delas é responsável ali por uma configuração ali no Windows 7. Então você pode trabalhar com snap-ins personalizados nesse MMC e então poder aplicar configurações de segurança para que os usuários eles não façam alterações nesse MMC. Também expliquei como você fazer os consoles de gerenciamento, seja MMC personalizados, que você só vem aqui, digita MMC e faz a questão do carregamento ali dos snap-ins que você quer, seleciona e vai clicando em adicionar.
E então também você pode e depois salvar esse MMC em algum local e aplicar configurações ali de segurança nesse MMC, para que os usuários eles não alterem ali a relação dos snapins que estão carregados nele. Então aqui foi um resumão da aula. Próxima aula a gente vai debater um pouco sobre a questão de ferramentas administrativas, ou seja, consoles de administração, agendador de tarefas, entre outros, que eles já vêm instalados quando você instala o Windows 7 em um servidor, e que estes consoles eles vão te permitir que você faça diversas funcionalidades no teu Windows 7 e possa então você trabalhar ali de uma forma mais organizada e ganhando assim produtividade ali em relação às tarefas que foram pré-definidas para que você faça ali na administração desse servidor. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente às quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e Active Directory. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim, tópicos que possam ajudá-lo a aprender e entender melhor o Windows Server e o Active Directory. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além dele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo nesse endereço aqui, ó. Se vocês compararem o conteúdo desse curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobram em outras empresas por um curso que não tem nem metade desse conteúdo. Então verifiquem por gentileza nesse endereço aqui, tá? Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de 1 hora e pouco explicando tudo sobre o curso e o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo esse livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico normal, enviado via correios, tá? E ele é um tijolaço, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas, ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovich. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro e tem desde bônus sobre redes, sobre TCP/IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre esse livrão com 2.100 páginas nesse endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações, e o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de inscreverem-se no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc., usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar?
compartilhando o link do vídeo, tá nos comentários do vídeo, através das redes sociais que vocês participam, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar desses vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês, tá legal? Muito bem, valeu, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.